Olá, amigos. Tive entrevistando alguns pastores, alguns líderes de ministério a respeito do estresse na comunidade cristã. Ultimamente nós tivemos algumas notícias de pastores que se suicidaram, pastores que abandonaram seus ministérios. Inclusive eu conheço um que largou seu ministério exatamente por conta disso, do estresse. E o objetivo da entrevista foi identificar quais são os principais fatores de estresse na comunidade cristã. Estive conversando com 4 pastores e 2 líderes de ministério. E as respostas deles, em primeiro lugar, foi a questão de lidar com pessoas, em saber lidar com as diferenças. Um pastor, ele tem que saber lidar com a rejeição, lidar com outros pensamentos, mas às vezes o membro não sabe e acaba julgando o pastor, falando mal do pastor. Às vezes não é questão de pensamentos, de crenças, de doutrinas. Às vezes é apenas questão de empatia. A pessoa olha para o pastor e geralmente não gosta do pastor, e o pastor tem que saber lidar com essa pessoa. O pastor tem que saber acolher, tem que saber amar, e às vezes isso causa muito estresse. O terceiro ponto destacado por eles foi a cobrança dos membros e dos seus superiores. Às vezes a membresia cobra muito do pastor. Isso às vezes gera estresse. Às vezes o pastor se sente impossibilitado de fazer determinados trabalhos, mas é cobrado pela igreja. Às vezes ele é cobrado pela igreja e pelos seus superiores, as pessoas que estão acima do pastor. Então se tornam múltiplas atividades e às vezes ele não consegue e se sobrecarrega, e isso se torna muito difícil. Quarto ponto é o problema entre os membros. O pastor também tem que saber lidar com isso. Tem que chamar um, chamar outro, tentar ali a reconciliação, a reaproximação. E às vezes isso também não se torna fácil. Causa é um dos fatores de estresse na comunidade cristã. Outro ponto que eles destacaram, sem ser com questão de pessoas, é a mudança de território. A questão de viagem, estar sempre viajando de um lugar para o outro, isso causa estresse. Até mesmo para quem não cuida de pessoas, faz esse trabalho humanitário. Outras vezes é o medo de não ser aceito na comunidade religiosa, na nova comunidade, o qual ele irá atuar. Às vezes se torna difícil, porque o pastor ele se estabelece num lugar e forma ali um vínculo de amizade com todo mundo, e de repente ele tem que ser deslocado, ir para outro local, e às vezes ele vai para esse local e às vezes ele não é aceito, né, por trabalhar de outra maneira do que o pastor anterior. Isso se torna difícil, se torna um fator também de estresse. Outro é exatamente a rejeição por alguns membros, exatamente por isso. Às vezes por questão mesmo de empatia, de não se colocar no lugar do pastor, que o pastor está ali enfrentando naquele momento, porque são mudanças. E mudanças não é fácil, mudanças é difícil. Eu estive perguntando a eles que ações podem ser realizadas para a manutenção de um ambiente calmo e tranquilo, para que todos na igreja possam estar bem. O que poderia ser feito para criar esse ambiente harmonioso? O primeiro fator é manter sempre um bom diálogo entre os membros e os irmãos. Amigos, às vezes muitos dos nossos problemas se resolvem com uma boa conversa, com um diálogo. E isso tem que ter na igreja. Um pastor ele tem que ter diálogo com seus membros, tem que conhecer cada um deles. É fácil? Não é. Mas é necessário, se torna necessário a proximidade, esse diálogo harmonioso. O segundo ponto é visitar e orar para melhor entender. Às vezes um pastor
não sabe o ambiente que o membro vive, como está a sua casa, se ele está pagando suas contas, se ele está comendo. Às vezes o membro, ele é uma pessoa ali problemática, mas por trás daquilo dali existem vários fatores sociais que ocasionam aquele comportamento. E o pastor ele tem que estar ciente disso, de cada fator, de cada fase da vida da sua ovelha. O outro ponto é estar sempre atento aos problemas que surgem na igreja e, através do discurso, tentar ajudá-los, promovendo o bem-estar a todos. Esse é o trabalho do pastor. O pastor, ele observa, tem que estar atento à necessidade da igreja, o que a igreja está precisando, e através de um discurso, de um diálogo, de um sermão, promover ali o bem-estar, o que a igreja está precisando ouvir naquele momento. E o fator mais importante, estar sempre olhando para Deus, buscando ao Senhor. Porque é o Senhor que traz a iluminação, é o Senhor que traz o conforto, e o pastor precisa dessa conexão com o alto. William James, ele falou algo interessante. Ele disse que a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. Perguntando para os pastores o que motiva eles, eles disseram, essa resposta foi praticamente unânime. Eles disseram, para todos os entrevistados, o que motiva é a fé em Deus e a certeza que Ele está no controle de tudo. Então sempre quando vier, amigos, um pensamento, algo que está causando estresse, mude o pensamento, escolha outro pensamento, busque ao Senhor, busque se conectar com o alto, porque é isso que nos motiva. É isso que motiva um pastor a continuar ali todos os dias na obra, fazendo ali o seu trabalho. É a fé em Deus e a certeza de que Deus está com ele. Então, amigo, se você almeja o episcopado, comece a se preparar de agora. Né? Saiba que coisas virão, estresses virão, mas saiba que Deus é maior e que Deus estará sempre contigo.